ao vivo. Olá. Oi, gente. Toda quarta-feira, às 13 do Brasil, eu recebo pessoas queridas para conversar sobre algum tema que está sendo protagonista na semana. Essa semana, a gente está aqui em 4, conversando eu, a Letícia Posa, o Vinícius e o Pedro, e a gente vai conversar sobre algoritmos, sobre viés cognitivos, sobre essas bias que a gente tem escutado tanto recentemente, sobre filtros bolha. Para a gente começar, queria que vocês dessem oi para todo mundo e falassem um pouquinho qual a conexão de vocês com o tema. Eu primeiro? Então, meu nome é Letícia, eu sou cientista de dados líder da Capra, Data Science, e eu vim contar um pouquinho sobre o que a gente está desenvolvendo e como foi a participação na mesa. Participei de uma mesa independente, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre algoritmos, e estou muito feliz de estar aqui de novo. Eba, você faz parte do time da casa, a gente vai estar aqui toda semana. Vai, Pedro. Pedro Rocha. Pulou, Vinícius, ok. Bom, eu trabalho com a parte técnica já há um bom tempo, né? Mas eu sempre curti muito pegar a questão social, como que as tecnologias realmente impactam e são impactadas, né, pelo uso que as pessoas dão. E nessa questão de inteligência artificial, eu curto muito ver justamente esses detalhes de como que a gente tem que trabalhar a forma de ensinar a máquina e como a gente aprender até a mudar um pouco nossos hábitos em função disso. E eu tenho me dedicado muito à parte especificamente de como tentar levar isso para automação de serviço público, coisas assim que eu acho bem bacana, né, de como a gente trazer isso para o nosso cotidiano. Muito bom. Legal. Bom, gente, sou Vinícius. Eu já há alguns anos eu venho trabalhando a linha de desenvolvimento de soluções tecnológicas focadas no ser humano, né? Soluções focadas em qualidade de vida, bem-estar para o ser humano. Sou especialista em inteligência artificial, tenho pesquisas publicadas em cima de desenvolvimento ético e benéfico de inteligência artificial. Tenho trabalhado muito na implantação de soluções de inteligência artificial para negócios e tenho uma grande preocupação não só com a questão do desenvolvimento ético, benéfico, mas também com o impacto social, conforme o Pedro falou, né, que esses níveis ímpares de automação vão gerar. Bom, é isso aí. Demais estar com esse grupo reunido aqui. O Vini, inclusive, tá a caminho, tá em trânsito para participar da apresentação do projeto do reporte sobre inovação, a partir dos aprendizados do South by Southwest, que a Van e a Lu comentaram aqui uma semana atrás, eu acho, sim. Então, super legal descobrir que essa rede está toda conectada de alguma forma. O Pedro também, a gente já se cruza em diferentes assuntos e projetos e contextos, em chats há um tempo. Oi, Pedro. Só não se cruza ao vivo, né? É verdade. Não se viu pessoalmente. Estamos nesse universo remoto há um tempo. E eu acho que para a gente começar, para a gente entrar nesse tema, enfim, que todo mundo a gente está conversando essa semana, porque há algumas semanas a gente vem consumindo muita informação sobre esse caso que não é novo, né? Esse episódio envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica, que aconteceu em 2014, que teve uma série de pequenas tomadas de decisão entre os envolvidos que geraram impactos não só dentro de um contexto tecnológico, mas num contexto político, social, global, né? Então, acho que para a gente, antes de entrar no motivo pelo qual esse assunto veio à tona, eu acho que vale a gente explicar para quem está acompanhando com a gente o que é, se alguém pode falar um pouquinho sobre o que é um algoritmo e o que é a base desse assunto que a gente vai falar por aqui hoje. Eu vou? Quem vai? Vou eu? Eu começo e vocês compartilham. Vamos lá. Então, esse processo, na verdade, esse caso, ele não é de hoje, ele é um caso mais antigo,
de quando existiam determinadas políticas dentro do Facebook que permitiam que não só aplicativos esses que a gente está acostumado a usar e baixar, que te diz qual que é o teu match de signo, ou diz qual é a tua personalidade, ou enfim, qualquer outra coisa dessas, né? Foi criado um aplicativo específico por uma empresa que não era Cambridge Analytica na época, eu nem lembro o nome da empresa na real, mas depois a gente pode ler isso com calma, mas foi criado um aplicativo por essa empresa, que as pessoas baixavam ele e respondiam um questionário psicológico sobre quem elas eram. E no final elas recebiam uma resposta de qual era o perfil psicológico delas. Não só existiam uma quantidade de informações, e foram cerca de 200 mil pessoas que baixaram esse aplicativo e responderam, e não só essas informações foram captadas, como eles conseguiram, através de uma política que na época estava vigente ainda, captar diversos amigos de primeira linha, que são amigos diretos dessas 200 mil pessoas, e captar informações delas do perfil do Facebook, likes e páginas e coisas que elas curtiam. Isso vem de um estudo chamado The Big Five, ou Ocean Analysis, né, que classifica as pessoas, que é de um russo chamado Kozinski, para quem quiser pesquisar. Ele desenvolveu uma técnica através da análise de perfis de Facebook, que com 70 likes ele já conseguia determinar muito bem o perfil psicológico dessas pessoas. Então, o que aconteceu? Eles pegaram um estudo que foi desenvolvido pelo Kozinski, que não tinha nada a ver com isso, que desenvolveu algo super bacana lá atrás, mas que viu que aquilo tinha um potencial social, tanto positivo quanto negativo, que poderia ser utilizado, e eles... Então, ele meio que guardou isso para ele. Isso foi utilizado dentro desse estudo com essa pesquisa que foi realizada, que 200 mil pessoas responderam. Foram captadas quase, e aí foi assim que eles conseguiram de 200 mil pessoas partir para 50 milhões de pessoas, pegos um número X de amigos que elas tinham, então eles captavam não só o teu perfil psicológico, mas os likes e interesses dos teus amigos, e eles construíram um banco de dados gigante de informações de perfis psicológicos das pessoas. Tanto quanto diversas outras empresas já realizaram. Isso é muito importante da gente dizer, porque não foi só essa empresa que fez isso. Foram diversas empresas que fizeram isso naquela época. Qual que é a grande diferença entre o caso dessa empresa e o caso da Cambridge Analytica? Em 2014, acho que foi 2014, 2015, a Cambridge Analytica adquiriu esse banco de dados. E ao adquirir esse banco de dados, ela começou a cruzar essas informações e utilizar essas informações para entender um pouco melhor sobre o perfil das pessoas. Então, imagina que a gente tem um banco de 50 milhões de pessoas com o perfil psicológico delas traçados, e a gente consegue cruzar isso com diversas outras informações e utilizar. E esse perfil, então, esse banco foi utilizado pela Cambridge Analytica. Quando o Facebook se deu conta do caso, ele pediu, e tem e-mails trocados entre eles, e daí a gente entra aqui num diz que eu acho que não é o caso, mas ele pediu para que o banco fosse apagado. Mas não existem registros de que o banco foi apagado ou não. E eu também não sei bem a questão legal relacionada a isso. Mas eles deveriam, em teoria, ter apagado e não apagaram. Esses mesmos dados foram utilizados durante o caso de Brexit. Então, esses dados foram utilizados para entender um pouco melhor sobre o perfil das pessoas, se elas eram a favor ou contra, né? O Edu até colocou ali o Alexander Kogan, que utilizou o trabalho do Kozinski, e o nome do aplicativo era Test Your Personality App. E eles utilizaram isso tanto no Brexit quanto depois na campanha do Trump. Então, acho que é importante a gente comentar assim que esse foi um caso que veio à tona porque é um caso famoso, mas a gente tem tantos outros casos de pessoas que fizeram a mesma coisa, coletaram os dados, que talvez o Facebook nem sabe ainda direito, né? Depois eles reviram a política deles de uso dessa informação e liberação dessa informação, mas esse caso ficou famoso e estourou porque uma pessoa, como que era o nome daquele menino mesmo? Agora o Ruivinho que saiu. Eu esqueço o nome das pessoas, o nome dos aplicativos, tudo. Mas o Edu vai postar daqui a pouco ali embaixo para mim. Ele saiu na mídia recentemente
falando que ele era responsável por isso, que ele desenvolveu o aplicativo, que ele tinha acesso a esse banco de dados. Mas, né, vamos dizer assim, ele estava tomando um reconhecimento para ele que não era dele, era, na verdade, de um grupo muito grande de pessoas que estava envolvido por trás disso, que foi utilizado para diversas outras coisas. Aí, quem quiser complementar o caso, fica à vontade. Mas acho que é por isso que o caso ficou famoso, assim, porque foi alguém que demonizou, literalmente, uma situação e aumentou uma situação que acontece com diversas outras empresas e diversos outros casos, porque ele tomou para ele algo que foi feito. Em resumo, é isso, mais ou menos. Já falaram? Pode, manda ver. Eu ia fazer um comentário que realmente, sempre que ele bate nessas discussões, uma coisa que eu gosto sempre de dar uma cutucada é que, exatamente, um caso aconteceu, a gente viu ali, mas na prática a forma de pensar, a forma de agir, ela está aí acontecendo em vários projetos. E tem o lado também que é o vacilo nosso como usuários ao permitir, ao querer ver qual é o match do Signal, qual é o não sei o quê, e a gente libera a vida inteira ali. Então, trazer para as pessoas essa consciência é muito importante, e na prática essas matérias todas não falam disso, né? Elas demonizam o Facebook, mas elas não falam, olha, pessoinha, você devia ficar um pouquinho atenta a isso também, né? Acho que é importante, pessoal, vocês comentarem até. O Petrus perguntou ali, como uma empresa adquire o banco de dados do Facebook? Ela não adquire o banco de dados do Facebook, isso não aconteceu. Ela utilizou um aplicativo que era uma forma de entrada para adquirir dados que as pessoas liberaram do Facebook delas. Isso, obrigada, Edu. Chris Willie é o nome do menino. Sim. Se quiserem, acho que é importante vocês comentarem um pouco sobre a dinâmica disso. Como que funciona essa API? Como que a gente consegue esses dados? E quais são os meios que as empresas fazem isso? Se vocês puderem comentar isso um pouco tecnicamente, acho que seria bem importante. Eu só quero fazer um comentário antes de aprofundar, que está relacionado à disponibilização das informações. Porque a gente tem dois aspectos aí. Um que o Pedro comentou de forma muito importante, que é a parte comportamental, a parte do comportamento da massa, a educação, você cuidar das suas informações, né? Agora, isso é um trabalho de longo prazo, um trabalho de formiguinha, né? Se você for olhar a quantidade de pessoas que a sua senha é a sua data de nascimento, você vai ver que milhões de pessoas no mundo. Então, é um trabalho difícil você educar a massa. Então, eu gostaria de chamar a atenção para quem trabalha com infraestrutura, com desenvolvimento de soluções para a massa, o cuidado, o zelo que a arquitetura, que os desenvolvedores devem colocar, né? O Dr. Roman Yampolsky, que é um grande pesquisador em desenvolvimento de inteligência artificial segura, ele coloca que um dos maiores riscos de você gerar uma inteligência artificial maléfica é você justamente expor uma inteligência artificial a uma quantidade infinita de dados pessoais, que é o que está acontecendo. O que aconteceu no caso da Cambridge Analytica e muitos outros, como a Letícia falou, que a gente nem tem conhecimento, né? O que tem acontecido é isso. Então, o Mark Zuckerberg, né, nessa última entrevista dele, ele falou assim, olha, né, a gente estava pensando só no lado positivo, a gente não se atentou, né, aos aspectos negativos que isso podia gerar, tal, na empolgação, aquela coisa de empreendedor. Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira, e também nem vem ao caso, né, porque, como diz, né, a merda tá feita, né. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente é desenvolvedor, quando a gente está lidando com uma plataforma que vai lidar com a massa, a gente não pode ser inocente desse jeito, né? A gente tem que mensurar riscos, né? Olha a inocência que você imaginar uma plataforma que lida com milhões de usuários, que através de uma API consegue extrair dados pessoais comportamentais das pessoas e dos amigos em primeiro grau. Isso, para mim, é uma falha de segurança, assim, terrível. Então, como a gente está falando de algoritmo, né? Algoritmo é simplesmente uma automação em larguíssima escala, né? Olha o poder que a gente dá para os algoritmos ao acessar uma massa de dados tão grande. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é da responsabilização
das empresas de desenvolvimento. Eu postei aqui nos comentários da live o post que o Zuckerberg tinha, entre os vários que ele tinha feito sobre o assunto, né? Ele postou uma timeline dessa tomada de decisão, o que já tinha sido resolvido, né? Isso está chegando à massa hoje, mas os passos que já tinham sido dados ao longo dos últimos anos para que nenhum tipo de falha nesse sentido fosse possível. Inclusive, ele e a Sheryl Sandberg têm publicado várias mudanças do ponto de vista de trazer para a tona ferramentas que já existem no Facebook de maior empoderamento dessas pessoas no controle do que elas querem ou não compartilhar, fornecer, abrir, enfim, porque ao mesmo tempo que a gente está falando dessa massa fornecendo informações, é a forma como a gente vem aprendendo a compartilhar informação dentro do contexto de redes sociais, da internet, né? Publicamente. E essas informações, sim, elas são utilizadas de variadas formas, mas agora a gente está começando a colocar uma camada que não é só sobre como que esse dado vai ser utilizado para me oferecer um produto melhor, mas como que essa informação pode ser utilizada para me oferecer, nesse caso nem era um candidato melhor ou mais alinhado comigo, né? Como que eu uso essa informação para manipular a percepção, a percepção do público em relação a algo, seja a uma plataforma de candidatura política, a uma proposta que está vigente. E aí, dentro disso, eu acho que tem um contexto que é maior do que somente o desenvolvimento no sentido de como que a gente está plugando soluções nessa API, mas existe uma questão maior que eu queria saber a opinião de vocês sobre justamente esse ensinamento. A gente está tentando ensinar para máquinas algo que, mesmo dentro da própria sociedade, é subjetivo, o quanto a gente consegue, o quanto o que é legítimo versus o que é legal, porque tem muitos usos, tirando esse caso específico, que são legais dessas informações que o Facebook abre porque as pessoas decidiram fornecer, mas que a gente começa a questionar, não só, é legal, mas onde está a ética dentro disso? E aí a gente entra numa outra discussão, né, que é justamente sobre como que esses dados não só estão sendo utilizados, mas o que a gente quer, como que a gente vai aplicar essa camada ética em cima desses dados a partir de agora, né? Tem um comentário em cima dessa questão, né, do Facebook e tudo mais, que eu acho muito bacana, que vai ter um papo sobre essa discussão toda com o Zé Borbola, e que aí eu estava discutindo tudo mais, assim, eu defendo muito o Facebook em certa parte, porque eu acho que a questão principal é um crime da empresa, ela não seguiu o termo de uso, ela infringiu uma regra, então, assim, é uma série de coisas que a gente faz na vida que a gente tem contratos e que a gente é penalizado se a gente não segue. Eu acho que talvez alguma regulamentação no sentido de uso de dados realmente, né, isso pode ajudar e tal, mas aí o Zé veio com uma questão que foi qual é a diferença disso para o que a gente, assim, não entremos em partidarismo, mas qual é a diferença disso para a Globo, em 89, botando, né, o Collor, ela manipulando as informações, a forma de apresentar o debate, a gente vê exatamente o que foi feito pela Cambridge Analytica agora, a gente vê a televisão fazendo há décadas. Então, apenas mudou a ferramenta, melhorou, está muito mais eficaz e mais barata. Você não tem que ter uma rede de televisão cobrindo o país inteiro para ter um poder desse tamanho. Você consegue, com uma empresa pequena e algoritmos, trabalhar. Mas, então, a coisa em si, ela já existe tem um tempo, né? Eu acho excelente esse ponto. A minha curiosidade em relação o próprio impeachment do Collor e como a Globo anos depois assumiu, né, a forma como esse assunto inteiro tinha sido coberto, justamente por ter essa influência. Existe um impacto na forma como a sociedade vai perceber esse assunto como um todo, mas a gente estava num contexto onde somente o broadcast existe. Hoje, mesmo dentro desse universo midiático da televisão,
esses canais, a própria Globo, enfim, compartilha de um ecossistema onde ela convive com outras empresas e dialoga com outros canais, com outras mídias, com outras plataformas, com as pessoas. E ainda assim, mesmo com esses diferentes contextos, a gente está falando desse contexto ter se tornado mais complexo, mas ao mesmo tempo a gente está dentro de um espaço que, em tese, deveria ser de diversidade de opiniões, né? A internet nasceu como esse espaço onde a gente conseguia ter muitos para muitos falando. E a gente vive um momento em que, como o Vini comentou, tipo, por mais que como empreendedor o Zuckerberg tenha tomado as suas atitudes, enfim, e a gente acompanha essa história por fazer parte dessa rede, né, por estar dentro da rede como usuários, mas é muito curioso que esse episódio tenha gerado uma reação nas pessoas pera lá, mas o que é a internet? Existem pessoas que só conhecem o Facebook como internet, né? Pessoas que, pera lá, onde que eu consumo? Se os meus amigos saírem do Facebook, onde que eu vou encontrar essas pessoas? Onde que eu consumo informação além do Facebook? E aí perceber que o que você consome de informação também não é o que o mundo está te oferecendo, mas é o que essa bolha que você mesmo treinou, né? O Capra comenta bastante o quanto, se você zera o algoritmo, tipo, essa curadoria do que o algoritmo está te mostrando, está mostrando para alguém entra com um perfil novo, é pouquíssimo tempo que essa pessoa vai estar recebendo de novo o conteúdo da mesma bolha, porque ela vai treinar em poucas horas esse algoritmo para entregar a mesma coisa, né? Então, quanto a gente, mesmo dentro desse cenário que deveria ser de diversidade de opiniões, de empresas, de plataformas, a gente está alimentando essas bolhas que, em tese, a gente está dizendo que a gente quer fugir agora, né? Eu acho que tem uma questão bem importante relacionada a isso, que para mim ela cruza os dois elementos, tanto a questão Cambridge Analytica, quanto a questão bolha, quanto qualquer outra, assim. Nós somos seres enviesados, ponto. Todos nós temos viés. Todos nós temos determinadas crenças, todos nós temos determinados conteúdos que nós gostamos mais de consumir, todos nós temos medos, todos nós temos dificuldades de aceitação do alheio e daquilo que está além da nossa compreensão naquele momento e naquele contexto. Então, tudo aquilo que é diferente da gente, a gente tem uma tendência a olhar de uma forma diferente. Tudo aquilo que a gente não está acostumado, a gente tem dificuldade para se acostumar e, inclusive, é preconceituoso no primeiro momento. E a gente tende a circular com pessoas e com opiniões que são similares às nossas. Da mesma forma como nós funcionamos dessa forma, a gente também existem sistemas de comunicação e sistemas políticos que existem na sociedade que quase funcionam como um status quo. A minha crença, tá, e o que eu acredito em relação tanto ao caso de Cambridge Analytica quanto ao caso das bolhas, é que a gente está replicando as mesmas formas de agir, as mesmas formas de pensar, e de outras formas. Então, assim, sim, hoje a gente tem acesso a diversas informações sobre as pessoas e a gente utiliza isso para manipular a informação. Mas antes eram feitas pesquisas em loco, pesquisas maiores, que tinham uma determinada quantidade de informações, que eram para alguns tipos de públicos, que também manipulavam a informação para entregar isso para a massa. Antes, a gente não tinha acesso às nossas bolhas dentro do Facebook, mas a gente fazia isso com o nosso grupo de amigos. Então, assim, todos esses elementos estão vindo à tona agora, porque a gente consegue analisar essas informações e enxergar elas. A diferença, para mim, do caso Collor para o caso Cambridge Analytica, digamos assim, é que a gente hoje consegue olhar para eles e dizer, puta, será que isso é verdade? Num tempo muito mais curto de tempo, né? Num tempo muito mais reduzido, olhar e dizer assim, será que tá certo isso, sabe? Acho que para mim essa é a grande diferença. E, óbvio, a gente está falando em escalas e em números muito maiores, mas a lógica é a mesma. E, então, é isso que a gente precisa se questionar. Mas aí eu discordo de ti completamente de que a culpa é do... Eu realmente acho que ele não tinha nem ideia do buraco que ele tinha se metido na ideia, quando ele entrou nisso. Eu acho que ele não tinha nem ideia do que era possível fazer. E isso que o Edu falou de que o Facebook deveria guardar suas informações, para mim é uma lógica nossa de pensar que, assim como o Facebook deve guardar suas informações,
o governo deve guardar as informações da população. E aí isso limita o poder a determinadas pessoas que antes tinham como manipular a informação de um jeito e hoje também tem como manipular a informação de um jeito. Assim como a Cambridge Analytica usa, todo mundo poderia estar utilizando. Então, para mim, a gente sempre vai ficar entre esses dois pontos, sabe? E a gente só está replicando determinados comportamentos que a gente já tem e formas de pensar que a gente já tem. E pensar em guardar essa informação, para mim, não é pensar na lógica da abundância, sabe? E eu acho que o Facebook foi muito para mim, o Zuck, ele foi total, tipo, lógica da abundância. Não, vamos liberar, todo mundo tem que ter, então, sabe? Eu vou trazer um exemplo. Eu tô com vocês, né, nessa argumentação eu sou muito mais open source do que proprietário, mas deixa eu só tentar com outros exemplos mostrar qual que é a minha preocupação. Ontem eu tive notícia de uma plataforma que chama Grindr, que vendia os dados de usuário para outras empresas. Nesses dados de usuário constava, inclusive, se o usuário era HIV positivo. Exato. Eu não tenho a menor ideia de por que o Grindr pergunta isso, em que contexto que ele pergunta isso, mas se o usuário fornece essa informação para o Grindr, é porque em algum momento ele achou que ao fornecer essa informação, ele teria alguma coisa em troca que seria útil para ele. Então, o que tem acontecido é que as pessoas têm oferecido informações para o Facebook sobre a sua individualidade, sobre a sua privacidade, sem consciência disso. E não adianta a gente falar de educação, porque a capacidade de manipulação, né, que você consegue exercer sobre as pessoas, a partir do momento que você consegue traçar o perfil psicológico individual, então você naturalmente consegue chegar num ponto de manipular pessoas para te fornecerem informações que elas não ofereceriam em condições normais de temperatura e pressão, e aí você fala que a partir de agora, não, eu tenho essa informação é pública. Então, essa é a minha preocupação, é que as plataformas são cada vez mais capazes de extrair dados do usuário, manipulando ele, sem que ele perceba o risco que ele está correndo, e depois essa informação ficar disponível dessa forma, eu entendo que é um risco muito grande. Como que parece para vocês? Eu posso só comentar, eu compartilhei um link da história que o Vini trouxe agora. O Grindr, ele é um Tinder, um aplicativo de relacionamento dentro de uma vertical, né, de um foco para o público LGBT. E num cadastro onde as pessoas informam nome, botam foto, nome, idade, uma das perguntas é status de ser soro positivo ou não, e o cadastro dessa rede traz a informação de que, como todas as redes, que esses dados não serão compartilhados, enfim, e houve esse vazamento que o The Guardian fez uma cobertura muito legal comentando que, sim, esses dados estavam sendo oferecidos para parceiros como venda, e de fato é uma quebra completa da confiança desse público que se relaciona com essa rede, que entende que ela, como plataforma, estava tentando viabilizar algo bom para essa comunidade e que, na verdade, algo se perdeu no meio desse caminho, né? Um comentário nisso que, pelo que eu li ali, ele tinha compartilhado com 2 empresas, só que uma delas, na verdade, é uma empresa de otimização, é um serviço online de otimização da experiência de uso no app. É, na verdade, uma ferramenta do app para monitorar como as pessoas usam, para aprender e ajudar a melhorar o aplicativo. Realmente está errado da mesma forma, porque você compartilhou dados com terceiros e personalizou, né, o negócio. Dava para identificar realmente as pessoas. Isso é errado. E aí que eu acho que cai um pouco nessas coisas que eu tinha comentado antes, que talvez a gente tenha que passar a pensar um pouco em regras, por exemplo, ISO sei lá o quê, segurança de dados. Aplicativo que tenha mais do que tantos usuários tem que passar por uma checagem de segurança, né, independente, para provar que ele está guardando os dados das pessoas de forma correta. Pensar em alguma coisa assim. A gente não pode volta a meia ter discussões até em alguns grupos que a gente participa de inteligência artificial e tudo mais,
que as pessoas têm uma certa aversão à regulamentação, que elas falam que isso impede a inovação, né? O problema é que nessa questão de dados e de inteligência artificial, o potencial prejuízo, o potencial dano da gente deixar a merda acontecer para depois falar, aí vamos ver, que a lei normalmente é assim, né? Primeiro acontece, depois a gente faz a lei para evitar que aconteça de novo. Mas nesses casos, o potencial é muito devastador. A gente pode realmente... Estavam falando, por exemplo, dessa questão do Grindr, que tem países onde matam a pessoa que é gay, por exemplo, ela é morta. Então, cara, alguém pode fazer uma página ali listando todo mundo que estava no Grindr e sei lá onde. E o pessoal vai matando todo mundo. Então, assim, olha o absurdo que pode acontecer por a gente... foi um erro técnico do pessoal do Grindr. Cara, não interessa o que foi, mas realmente é um ponto muito sério para a gente deixar foi um bug do sistema. Não pode, tem que ter alguma checagem de segurança, alguma avaliação disso, né? Acho que assim, complementando isso, eu concordo, Vini, eu entendo o teu ponto, e até respondendo uma pergunta, a Jamila comentou ali, Letícia, mas se ele não sabia, não significa que ele não tenha que ser responsável por isso hoje. Eu concordo plenamente, eu só estou dizendo assim, eu acho que foi inocência mesmo, assim, no sentido de quero disponibilizar a informação e nem sabia que era possível fazer isso tudo da forma que foi feita. Porque a gente começou a entender realmente o uso dessas informações e a importância delas depois. E aí vem um ponto que o Edu comentou ali, é que a importância dos dados serem anonimizados. É importante os dados serem anonimizados, ou seja, toda vez que a gente... E isso é importante a gente explicar. Toda vez que a gente compartilha uma informação, por exemplo, pega informação de banco, pega informação de algum outro local, a gente tira o CPF e o nome e todas as formas da gente identificar quem aquela pessoa é. A gente pega o conteúdo dessa informação. Mas é importante entender que dentro do conteúdo existe uma coisa chamada padrão de comportamento, normalmente que pode ser identificado. Então, mesmo sem tu ter o ID daquela pessoa, a partir do momento em que tu consegue entender o padrão daquela pessoa, tu consegue replicar ele para qualquer outro tipo de padrão e identificar outras pessoas. Então, esse caso do Grindr específico, se tu identifica o comportamento das pessoas e a probabilidade de uma pessoa ser HIV positivo ou negativo, tu consegue replicar isso para qualquer outra base de dados, se tu tiver as mesmas informações daquela mesma forma. Então, assim, o que está acontecendo e começando a acontecer agora, e aí eu concordo com alguns tipos de políticas que devem existir relacionadas à segurança da informação, existe agora uma lei que está entrando bem pesado na Europa sobre disponibilização da informação, que não podem ser mais disponibilizadas informações relacionadas à raça, etnia, orientação sexual, questões de saúde, porque isso pode ser utilizado de uma outra forma, né? Porque até uma das coisas que o Edu colocou ali beleza, o Facebook, ele sempre falou que ele venderia os dados, porque ele é uma plataforma de mídia, né? Mas o quanto isso, vender hoje os nossos dados, não significa também expor algumas outras coisas que não são só para mídia, são para como o quanto vai custar o nosso seguro, o quanto vai custar o nosso... o quanto a gente vai pagar pela nossa saúde, o quanto as pessoas vão escolher a gente ou não para um emprego, dependendo daquilo que a gente faz. Então, quando essas questões começam a entrar em voga, aí sim eu concordo, e eu acho que a gente tem que ter uma política muito pesada em cima de quais os tipos de informações que estão sendo divulgadas. E mais do que isso, uma transparência para o usuário do que ele está liberando, né? Porque, assim, acho que essa que é a grande questão. Hoje não existem poucas formas da gente entender realmente o que está sendo liberado ou não, e como está sendo liberado ou não. Eu tenho algumas em plataformas que liberam lá e a gente tem como acessar o nosso histórico de dados. Então, o Google hoje tem uma forma de enxergar isso, a gente consegue entrar lá e ver todas as informações que o Google tem da gente, isso é bem importante, né? O Facebook agora está entrando com isso pesado também, tá? E aí eu acho que nós, ficando cada vez mais claro para a gente o que está sendo liberado, a gente começa a entender melhor como isso pode afetar ou não a nossa vida, né? Mas sim, isso nada impede de tu hoje, para entrar em um aplicativo, ele te obrigar a liberar determinadas informações que tu não está disposto a liberar, né? Então, a gente tem que começar a discutir essas questões éticas e morais em relação à informação.
E só para complementar, juntando o que você está falando, o que o Eduardo Santos está falando ali nos comentários, assim, a gente não está falando de uma coisa ou a outra. Não dá para a gente confiar só num sistema auditado. E não dá para a gente esperar que todo mundo se comporte de forma segura, protegendo seus dados. Uhum. Então, a gente tem que investir nas duas frentes. Agora, o trabalho de educação de massa é um trabalho que demora mais para acontecer. Sem dúvida. Então, a gente tem que começar naturalmente para que ele aconteça no médio e longo prazo. Agora, de imediato, enfatizar o desenvolvimento responsável, né? Quem lida com Big Data, quem lida com Data Science, quem lida com dados de rede social, tem que ter um nível de responsabilização, né? Critérios, né? Regulamentação, se for o caso, mais pesados. Sim. Enquanto vocês estavam comentando, eu compartilhei aqui nos links a Lei de Segurança da Informação que entra em vigor na Europa agora em maio, que a Letícia comentou, que é a General Data Protection Regulation, que está tentando compreender esse contexto que, sim, é novo, né? Como a Letícia comentou, a gente está vivendo os anos em que a gente está colhendo as reações desses primeiros anos, né? Desse cenário desses primeiros anos enfim, dessa primeira década de redes sociais e desse primeiro momento em que a gente abriu tantas informações, que a gente tem 2 bilhões de pessoas conectadas, que o Facebook, a partir do Facebook, que provavelmente em países, juntando os países do terceiro mundo que estão se conectando pela primeira vez, a gente vai chegar muito em breve nos 3 bilhões, e a gente ainda entende muito pouco sobre essa... dos dois lados, como o Vini comentou, né, do lado dos usuários, sobre o que estão fazendo com os nossos dados, ou por que eu estou oferecendo, o que acontece com uma informação quando eu a compartilho dentro de uma rede como essas. Aí veio na minha cabeça aquele episódio do show da Chelsea na Netflix, que quando ela foi começar o show dela na Netflix, ela foi para a Netflix entender como funciona o algoritmo da Netflix para te oferecer um conteúdo que é algo que você gosta mais, e ela fez umas provocações, apesar do show dela ser na própria plataforma, de comentar, então quer dizer que se eu só consumo se eu consumo muito desse tipo de porcaria, por exemplo, né, de conteúdo, ao invés de dizer, toma mais isso aqui que é legal também, você vai me oferecer mais desse mesmo tipo de conteúdo, né? E isso me fez lembrar da plataforma da Inexplorato, o Mapa, que é uma plataforma de curadoria de conhecimento, que eles buscaram desenvolver um algoritmo que tivesse essa consciência política, como a própria Letícia comentou. O viés sempre vai existir, porque quem está desenvolvendo, né, todos nós, não só quem está desenvolvendo, temos um viés, mas eles buscaram imprimir nesse algoritmo essa visão de não só oferecer mais do que você já consome, como é a lógica do Netflix ou do próprio Facebook, mas tentar achar quais são esses assuntos que talvez você não perceba, que você não está consumindo e que você deveria ter mais contato. E assim como o Eli Pariser, no seu livro sobre filtros bolha, fala sobre essa dieta informacional, né? Se a gente está consumindo muito um tipo de informação, a gente precisa balancear e encontrar quais são as informações que estão faltando. E as pessoas, sem esse suporte das empresas que estão desenvolvendo os algoritmos, não conseguem ter essa mudança sozinhos, né? Então eu acho que vale muito a gente comentar o que vocês acham que a gente pode priorizar, o que a gente tem que sugerir quando a gente está falando de gerar esse tipo de reflexão para algoritmos do futuro, assim, não só para o Facebook, ou não só para esse caso isolado, mas o que a gente tem que começar a olhar com mais atenção no desenvolvimento de soluções nesse sentido. Eu gostaria de comentar lá atrás, né, quando a gente ainda estava naquela discussão lá de Microsoft, tinha o OS/2, né, Macintosh, aquelas coisas. Antes de começar essa história de rede social, tal, inteligência artificial, as pessoas criticavam muito o modo de operar o Windows, porque falava assim, o Windows fica tentando adivinhar o que eu quero fazer para me oferecer um jeito mais fácil de fazer aquilo. Só que no tentar adivinhar, ele me atrapalha.
O que eu tenho visto de forma geral, né, é que nós, como desenvolvedores de tecnologia, a gente está sempre tentando desenvolver tecnologias para simplificar o acesso do usuário, da pessoa, a alguma coisa, a uma informação, a um objeto, a alguma coisa. E esse processo de simplificação extrema, ele gera justamente esse isolamento e desfavorece a serendipidade. Então, volto a dizer, né, temos que trabalhar nas duas mãos, né, no lado do usuário, das pessoas, conscientizar, educar, tal. Agora, eu como um consultor de tecnologia, como desenvolvedor de tecnologia, eu vou sempre trazer análise para o lado de cá, que é onde eu consigo botar o meu dedo e fazer as coisas, de repente, mudar para melhor de alguma forma. O que eu entendo é que a gente precisa trabalhar para que os algoritmos eles deixem espaço para o acaso. O pessoal que trabalha com design de emoção, eu fui numa palestra da STSW ano passado, né, e falando que o design de emoção ele tem que ter espaço para falha. Então, ao tentar fazer algoritmos que selecionem ao extremo coisas que são do meu gosto, que eu estou acostumado, ele me isola do mundo. Então, ao desenvolver soluções, a gente tem que deixar espaço para acaso, deixar espaço para falha, para permitir, né, alguns furos nessa matriz aí. O que vocês acham? Eu acho que isso daí é um ponto que é importante e assim, a gente está num cenário onde a gente não tem certo ou errado, a gente não sabe. É tudo opinião, né? A gente está testando. Então, só que, especificamente, como eu falei ali da questão, não é questão de ser alarmista, assim, eu também, né, gosto de ressaltar sempre pessoas potencialmente boas, mas o espaço para o acaso, a gente às vezes está entrando em umas conversas que tem vários eventos aí nos estudos do Google, da IBM, tudo mais, que eles perceberam que a inteligência artificial que estava sendo criada, ela começou a fazer algo esquisito. E aí, de repente, os pesquisadores viram que ela estava, na verdade, sendo mais eficiente do que ela criou uma forma mais eficiente do que os humanos achavam que era a forma mais eficiente. Então, lá na frente, as pessoas viram que, caramba, aquilo fazia sentido, mas a gente não previu e tal. Então, a máquina ela não pensa como um ser humano exatamente. E a gente deixando muito espaço para o acaso, de certa forma, é complicado falar isso, que aí fica tudo alarmista. A gente tem aquele espaço para a questão mais simples, né? Qual é a solução para a fome no mundo? Se a inteligência artificial achar que é reduzir a população do mundo e ela tiver como matar um monte de gente, ela fez, sabe? Então, a gente tem que conduzir as coisas aos poucos, dando espaço. A gente tem que estar sempre... Uma coisa também que é muito importante, a gente entender o que a inteligência artificial está fazendo. Porque tem muita discussão hoje em dia justamente disso, que tem áreas da política, da gestão pública, que você não pode aplicar a inteligência artificial, o pessoal está reclamando, porque você tem que ser capaz de dizer quais foram os critérios que a inteligência artificial utilizou para tomar uma decisão. E aí na Europa mesmo essa discussão está muito forte, né? De que, cara, não é isso, o algoritmo me disse. Não, por que ele disse? Aí tem a área de estudo da inteligência artificial para fazer o registro, o log de como eu tomei essa decisão. Eu acho que são caminhos legais de serem tomados, mas que a gente realmente tem que estar sempre olhando o porém, olhando mas e se isso der errado, como é que vai? Mas concordo com o início, sim, de que a gente tem que deixar um pouco de espaço para a gente ver algo que a gente não previu. Afinal de contas, a gente pode estar fazendo um monte de coisa errada e a máquina vai mostrar para a gente formas eficientes. Só para botar mais pimenta nesse tempero, Pedro, a gente está chegando num ponto que os mecanismos de tomada de decisão, né, usando Deep Learning ou outras técnicas que o valham, né, com análises através de camadas, probabilidades, é impossível você dizer por que uma inteligência artificial tomou uma determinada decisão. Quando você abre um algoritmo e observa as saídas de cada camada, e você, como ser humano, não consegue olhar para uma inteligência artificial e falar assim, não, ela decidiu que isso aqui era um coelho porque tinha rabo, porque tinha um olho preto ou vermelho, sei lá. Não, a gente não consegue. Então, isso não é palavra minha, tá? Inclusive,
eu sou um grande seguidor do Dr. Roman Yampolsky, é difícil falar o nome dele. Mas o ponto é assim, é muito mais a gente decidir que decisões que a gente vai delegar para a inteligência artificial do que a gente querer controlar como a inteligência artificial pensa. Porque controlar como ela pensa e entender como ela decidiu, a gente não vai conseguir. Eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho sobre isso, exatamente porque as pessoas às vezes não entendem essa lógica, né? Então vamos lá, existem algumas formas de aprendizado, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre essas formas de aprendizado. Existe o aprendizado em que eu digo para ela, tem essa sequência, eu tenho esse monte de dado aqui e eu quero que tu encontre um padrão nesse monte de dado que eu tenho aqui. Eu não estou enxergando um padrão, eu quero que tu me ajude a identificar se existe um padrão e me dá uma saída a partir disso. E aí ela vai lá, busca a forma dela de encontrar isso através de diversas técnicas, e aí existem técnicas, e lá no final ela te diz, o padrão que eu encontrei foi esse aqui. A próxima resposta a partir disso provavelmente vai ser essa. Existe uma outra forma que eu quero que tu aprenda exatamente isso aqui, então eu estou te dando esses parâmetros, essas informações aqui, para que tu me use essa resposta aqui. E aí o que a gente está fazendo é aumentando ainda mais o viés, porque a gente está dizendo para ela que aquilo por exemplo, que uma mulher tem cabelo comprido. Então, toda vez que tu vê alguém de cabelo comprido, tu vai me dizer que é uma mulher. Isso é um viés e é extremamente direcionado, né? E existe ainda uma outra forma que eu tenho aqui um banco de dados enorme de fotos de coelho. E lá no final eu quero que tu me diga que, aprenda que isso aqui é um coelho. Então, tu sempre vai aprender que todas essas fotos que eu tenho aqui são coelhos, com rabo, sem rabo, com orelha comprida, sem orelha comprida. Como ele vai aprender aquilo, a gente não sabe. Mas a gente sabe que no final ele vai retornar um coelho. Mas existe uma coisa bem importante de a gente não discutir a métrica de sucesso. Que é tanto que determina, por exemplo, o que faz com que uma empresa, dentro de um algoritmo, te entregue mais o conteúdo que tu quer, ou não. Porque o que acontece relacionado a essa questão de conteúdos que nós queremos receber, né? Eu tô lá entregando um monte de vídeo, um monte de filme dentro do Netflix, tá? Então esse é o algoritmo que eu vou ter lá. E eu quero que as pessoas consumam mais. Essa é a métrica de sucesso do Netflix. Então ele vai dizer para a máquina, aprende qual é a melhor configuração de entrega que tu vai dar para essas pessoas para que elas fiquem mais tempo dentro da plataforma. Porque quanto mais tempo elas ficarem dentro da plataforma, melhor para mim. Certo. Só que quando ela começa a entregar coisas diferentes para essas pessoas, elas não clicam mais, elas saem da plataforma. E quando ele entrega algo que aquela pessoa consome, aquela pessoa fica mais tempo dentro da plataforma. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem o reforço positivo, né? Então, ao mesmo tempo em que eu posso entregar conteúdos que são diferentes para aquelas pessoas, eu tenho um melhor retorno da minha métrica de sucesso, né? A partir de entregar as mesmas coisas para ela. Então, a decisão de uma empresa que mede, por exemplo, quantidade de... a métrica de sucesso do Netflix é tempo que as pessoas passam dentro da plataforma e não diversidade de conteúdo dessas pessoas, né? Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Eu sempre vou optar por entregar a mesma coisa para ela. Então, essa é que é a questão, sabe? O Facebook é a mesma coisa. Eu quero que as pessoas passem mais tempo na plataforma. Se eu começar a entregar conteúdos diferentes para ela, ela não vai consumir, porque isso é um comportamento humano. Então, eu opto por entregar o mesmo conteúdo para ela. É um reforço para a máquina através de uma métrica de sucesso atrelada a isso. A mesma coisa acontece com diversas outras que a gente faz quando a gente ensina a máquina. Então, se eu ensinar a máquina, por exemplo, a escolher o melhor CEO, e o meu banco de dados que eu estou ensinando para eles são 70% compostos de homens brancos acima de 1,70, ele vai entender que homens brancos acima de 1,70 são melhores CEOs do que mulheres baixas, negras, por exemplo, ou homens baixos. Então, nós estamos ensinando isso para a máquina através de uma métrica de sucesso que a gente determina. E aí isso é muito importante a gente entender, porque se a gente disser para uma máquina, eu preciso fechar, eu preciso saber, a minha decisão eu quero deixar a minha empresa aberta ou fechar a minha empresa. E eu quero, daqui 5 anos, ter a maior quantidade de dinheiro. Essa é a minha métrica de sucesso, maior faturamento. Ela vai olhar a situação atual e dizer, fecha a empresa. Aí tu vai dizer, mas
eu vou ter que demitir todas as pessoas, vender tudo que tem aqui dentro. Ué, mas a tua métrica de sucesso não era ter um maior faturamento? Então a máquina não vai saber olhar e dizer assim, não, mas quem sabe então não demite as pessoas porque as pessoas são muito legais. A máquina não toma esse tipo de decisão. A forma como a gente pergunta para ela é a resposta que a gente vai ter lá na ponta, né? E esse é o porquê que a gente precisa começar a entender, que é muito difícil para as pessoas entenderem. Então, provavelmente, isso que foi pedido para a máquina que ninguém entendeu me dá a melhor forma de fazer isso, com a maior eficiência. E aí ela foi lá e ficou testando e rodando 1 milhão de simulações até encontrar a melhor forma. E a melhor forma que ela previu não era a melhor forma que foi identificada lá no início, né? Então, todas essas questões estão todas atreladas a isso. O que nós estamos mensurando e como nós estamos mensurando isso. Isso tudo vem de um viés humano, não de um viés da máquina, sabe? Total. E assim, esse já é complicado. Só um comentário para fechar. E se isso tudo já é complicado, usando técnicas de aprendizagem supervisionada, que é onde você conhece o histórico, você conhece os critérios, né? Já é complicado. Quando a gente trabalha com técnicas de aprendizagem sem supervisão, onde a máquina aprende sozinha, criando critérios próprios, aí fica ainda mais difícil de entender que decisões que ela vai tomar. E pior, não tem decisão certa e errada. Aí a gente começa a entrar nessas situações que a gente tem uma decisão aqui e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a gente vai ver assim, nossa, aquilo não podia ter sido feito de forma alguma lá atrás. Por isso que é tão complexo. Um comentário em cima desses dois, né, que eles colocaram, que sempre gosto de ficar falando, que, especialmente aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma questão muito forte, que talvez a Letícia concorde ou discorde, mas eu acho que vai estar mais concordar que todo mundo pode concordar e discordar, né? Que, assim, o Brasil, a gente tem uma cultura muito fraca de coleta de dados, uma cultura fraca de pesquisa. Então, a gente aqui no Brasil, a gente quer falar de inteligência artificial, só que a gente está mal lá nas etapas anteriores. E que justamente essa questão que o Vinícius colocou, né, dos critérios, e que tudo que uma inteligência artificial vai fazer é baseado naqueles critérios que foram ditos para ela avaliar. Né? E se a gente não disser que um critério é importante, ela vai ignorar, naturalmente. Né? Só que isso daí é a mesma coisa que as pesquisas, que todo mundo, todas as empresas tomam decisões baseadas em pesquisas que, putz, eu esqueci de considerar aquela variável, aquela pergunta eu esqueci de fazer, enviesou o negócio. Então, assim, se a gente não souber coletar dados, fazer as perguntas corretas e tiver uma ampla oferta de fontes de dados diferentes, enfim, para a gente poder questionar, comparar os resultados, a gente vai ter esses problemas mesmo. Só que aí, por outro lado, olha como é que tudo a gente está girando em torno do não é certo ou errado, né? Que, por um lado, a gente está dizendo então que os critérios que a gente define podem ser errados e enviesar. Se é assim, o que o Vinícius estava colocando, que é um perigo, e que é um perigo mesmo, também se torna um potencial, que é o quê? Talvez a inteligência artificial, ao a gente não dizer para ela os parâmetros que ela deve considerar, talvez ela nos traga alguns que são interessantes. Só que isso vai depender das fontes de dados que a gente utilizar, se elas não forem totalmente enviesadas, como geralmente são. Mas é um monte de si, né? Mas é interessante, a gente, eu acho que a maior parte um monte de si, aí todo mundo responde si. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente trabalhar é justamente a questão de educação. As pessoas entenderem que tudo isso tem os dois lados, né? A gente tem que aprender a cuidar dos nossos dados, a gente aprender a realmente avaliar essas situações. Sensacional, sensacional. Gustavo, em cima do... Adorei a Letícia apontando para mim, que eu tô em cima do videozinho. Em cima do que vocês estavam comentando, de cara eu lembrei de um princípio que foi desenvolvido por um designer chamado Raymond Loewy, que ele resumiu num acrônimo que chama MAYA, que é um acrônimo para Most Advanced Yet Acceptable, para a gente conversar, compreender essa lógica do que a Letícia comentou, que tudo bem, hoje as pessoas passam mais tempo dentro da plataforma se elas consomem mais desse mesmo conteúdo, mas como que eu compreendo que dentro desse cenário do que as pessoas aceitam, o que eu consigo adicionar dentro dessas crenças
dentro dessas crenças do que a gente quer, de como que a gente quer se posicionar em relação a esse assunto, né? Porque da mesma forma, até tentando traçar um paralelo com o universo de marcas, quando a gente percebe, putz, tem uma marca que decide trazer um texto para a sua comunicação que não está dentro do que as pessoas costumam consumir, que é algo que vai gerar polêmica, que vai gerar esse certo impacto, mas que essa marca entende que, ao mesmo tempo, ela tem que se posicionar de alguma forma sobre esse contexto que ela acredita que faz mais sentido, que está mais alinhado ao espírito do tempo do que o que a população vinha consumindo até então, né? Então, como que a gente... o Maia, esse princípio de Most Acceptable Yet Approach, é sobre... Então, encontra qual é o caminho empático para você começar a oferecer um pouco dessa mensagem a ponto da população começar a dialogar sobre esse contexto, né? E aí isso vai desde do lado de posicionamento dessa empresa, dessa plataforma, dessa marca, ser sobre se posicionar em relação ao que está acontecendo no mundo, né? E como o Pedro comentou também, da população ter esse espaço, compreender que essa relação de plataformas com pessoas, ou de marcas com pessoas, ou de empresas com pessoas, também é uma relação que está educando essa população de alguma forma, né? Seja a consumir mais ou menos de um determinado tipo de informação. E além dessa visão do Maia, que era um pouco comentando o que vocês tinham falado nessa rodada, queria comentar também, compartilhar o que a Gabriela Guerra da ThoughtWorks sempre traz. Ela trouxe nas aulas do Fractal, mas ela tem um artigo que eu vou compartilhar aqui nos nossos comentários sobre esse contexto. Enquanto a gente também não pode ver a tecnologia nem só como positiva, nem só como negativa, e muito menos como neutra de, não, mas a gente vai desenvolver essa solução e o que as pessoas estão fazendo com ela, tá, mas aí eu não tinha como saber porque eu desenvolvi essa tecnologia como neutra, né? Pelo contrário, a Gabi tem essa reflexão de como toda tecnologia que está sendo desenvolvida, ela vai ser ambígua, né? Ela vai poder ser utilizada para os dois extremos. E é importante a gente compreender o impacto disso, né? Acho que é uma questão bem importante para a gente entender que existem curvas de aprendizado dentro de determinados temas. E a temática algoritmos e inteligência artificial, ela saiu do teórico, porque antes ela era muito no imaginário teórico, e hoje ela está na mão dos makers, que é pessoas que estão fazendo isso. E essas pessoas, ao fazer isso, elas estão errando muito. Então, muito do que a gente tem hoje que está sendo produzido, está sendo feito por quem realmente está lá codificando isso, está lá imputando os dados, está lá fazendo com que a máquina aprenda. Então, por isso a gente ainda tem muito conteúdo técnico sobre isso, que as pessoas comuns, né, nada a ver com comum, mas não do campo, ainda não conseguem compreender. Mas por ser uma coisa tão digital e tão presente na nossa vida, está todo mundo começando a abrir o olho para isso e querer entender um pouco mais, né? Então, como a gente faz com que as pessoas saiam do superficial e entendam o suficiente para que elas consigam se apropriar disso e saibam que elas também são responsáveis por alimentar a informação desses algoritmos, né? E para determinar os parâmetros desses algoritmos. A responsabilidade não é só do maker, a responsabilidade também é de quem está imputando e gerando dado, que hoje é a população, né? Então, como a gente faz isso acontecer, para mim, é o grande dilema que nós estamos vivendo agora. É fazer as pessoas notarem que isso é aquele assunto que não pode ser aquele assunto que sai da tua bolha, ele tem que estar presente na tua bolha, porque, na verdade, é tu quem está construindo ele. Isso é difícil de fazer, e é isso que tu falou, assim, é o aceitável, mas extremamente importante, assim. Sim. E compartilhei aqui para o nosso grupo, e vale depois a gente dar uma olhada nos comentários, pode a live, ver se tem alguma coisa que a gente quer, que a gente tem mais alguma referência para compartilhar. Mas compartilhei por aqui também nos comentários, tanto o texto da Gabriela, quanto a plataforma da Inexplanato que eu comentei, né, de curadoria de conhecimento, que é o Mapa, e o resultado do projeto da mesa de cadeira que aconteceu há pouco, foram 6 dias discutindo ética e bias, né, dentro de algoritmos. E foi essa mesa sobre algoritmos e bias. Tá. Se puder, Gustavo, por gentileza, colocar o link do iNews aí,
Tem uma seção no iNews só de ética em inteligência artificial, bastante coisa publicada lá. Tem um artigo meu que saiu na revista do Prodenge, né, com base científica, e tem artigos gerais mundo afora. Bastante legal. útil desse tema. Vou compartilhar por aqui também, e aí convidar todo mundo que está acompanhando também para acompanhar todo esse grupo que está por aqui, o Vini Soares, o Pedro Rocha, a Letícia Poza, nos seus canais, porque a ideia é justamente, se a gente quer transformar a forma como a gente encara essa bolha, a gente precisa estar consumindo informações mais de fontes mais diversas, e as pessoas que estão compartilhando essas informações estão nos alimentando dessas informações, né? Então, quanto mais diferentes visões e mais protagonistas de diferentes áreas estão no nosso newsfeed, melhor do que a gente sair dele e ter um viés ainda mais fechado de mundo, né? Em cima só do que está acontecendo aqui no meu bairro e no mundo como um todo. É isso aí. Se a gente puder deixar duas formas aí das pessoas fazerem isso, vão atrás das informações que estão sendo compartilhadas de vocês do Facebook e do Google. Acho que é uma forma bacana. Eu vou postar alguns links sobre isso. Quem quiser entender melhor do que está sendo feito. E quem quiser sair da sua bolha, que é um primeiro caminho, né? Eu sempre falo para nunca excluir aquele amigo que está incomodando. Se ele está te incomodando, ele tem algum motivo para isso. Deixa ele ali. Isso significa que o algoritmo vai aprender algo que tu não gosta e vai continuar te entregando algo que não te deixa confortável, sabe? Tem pessoas que me incomodam profundamente, mas eu deixo elas ali para o algoritmo aprender que eu preciso daquilo, sabe? Dá um like só para confundir, sabe? É isso aí. Muito bom. Legal. Muito bom. Vocês têm mais alguma referência ou dica para compartilhar com todo mundo? Eu vou fazer um comentário, Gans, que tem uma coisa que eu acho muito importante nessa discussão toda, né, justamente de pluralidade, que eu acho que a gente viveu décadas aí sobre essa regra de um algoritmo, que são as leis, né? E que ninguém entende, aí não participa tanto, e aí fica uma coisa ali fechada, de certa forma. Eu acho que a gente está indo para um momento onde a gente está indo para um outro algoritmo que está só restrito ao pessoal técnico de engenharias. E eu acho que a gente vai quebrar esses vieses todos, a gente vai realmente tornar a inteligência artificial algo plural, quando a gente fizer com que todo mundo possa participar. E aí até a principal provocação que eu gosto de falar é a gente tinha que conseguir criar ferramentas visuais de explicar um algoritmo. Para que todos... Imagina, como esse algoritmo funciona. Então, eu vou aqui, ele vai não sei onde, ele vai aqui, qualquer pessoa poder chegar lá e questionar isso. Aí eu acho que nesse momento... E existem várias ferramentas visuais de criação de código e tudo mais. Acho que se a gente conseguisse fazer isso de forma que todo mundo, independentemente do background, pudesse contribuir com o algoritmo, aí o algoritmo deixava de ser uma coisa tão enviesada só de quem o criou, né? Ali. Eu fiz um framezinho simples de como algoritmos aprendem. Ele está em inglês só, esse é o problema, porque foi para a mesa, mas eu posso compartilhar aqui. Mas ele é mais descritivo ainda do que visual, porque visualmente ainda é difícil explicar um algoritmo. Sim. Mas eu compartilho aqui, Gusti, a gente coloca em imagem, que eu acho que vai ficar bacana. Legal. Eba, bem legal. Espero que, gente, muito legal conversar com vocês. Acho que a gente avançou bastante aqui no que a gente... Não só, enfim, nos casos que geraram essa pauta que tem sido protagonista nos últimos tempos, mas de levantar essa bandeira da importância da gente começar a compreender mais sobre que dados a gente está disponibilizando para todas essas plataformas e que tomada de decisão a gente quer ter a partir disso, né? Que eu acho que é muito, muito importante. Vou agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo por aqui e compartilhar as redes de todo mundo para todo mundo dar like, seguir, enfim, todo mundo que está por aqui nos seus canais, que provavelmente, assim como a Letícia estava na primeira live, está de volta nessa, a gente vai estar de volta em momentos diferentes aí ao longo dessas próximas semanas. Obrigado, gente. Obrigadão, Obrigado pessoal. pelo convite. Obrigado. Valeu. Prazer conhecê-los por câmera, não ao vivo ainda. Beijo. Tchau, Beijo, gente. tchau. Tchau. Valeu.